Artigo 98. Vamos lá. São penas acessórias: a perda do posto e patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício de função pública, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado. A suspensão dos direitos políticos. Então, de novo, penas acessórias. Artigo 98. São penas acessórias. Inciso 1. A perda do posto e patente. Inciso 2. A indignidade para o oficialato. Inciso 3. A incompatibilidade com o oficialato. Inciso 4. A exclusão das Forças Armadas. Inciso 5. A perda da função pública, ainda que eletiva. Inciso 6. A inabilitação para o exercício de função pública. Inciso 7. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado. E inciso 8, a suspensão dos direitos políticos. Então, de novo, penas acessórias: perda do posto e patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda da função pública, ainda que eletiva, inabilitação para o exercício de função pública, incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou curatelado, e a suspensão dos direitos políticos. Na prova, eles costumam confundir penas acessórias com penas principais. Quais são as penas principais? Morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Essas são as principais. Repare que as penas principais, elas são curtas. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, são formadas por apenas uma palavra, não é uma palavra composta. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento. Agora, as penas acessórias, elas são compostas. Quer ver? Vamos lá, de novo. A perda do posto e patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda da função pública, ainda que eletiva, inabilitação para o exercício da função pública, incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar o interesse do filho, do tutelado ou do curatelado. Suspensão dos direitos políticos, entendeu? Então essa é a diferença. Pena principal: morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento, apenas por uma palavra. E as penas acessórias são palavras compostas. De novo, para fechar: perda do posto e patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda de função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício de função pública, incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado. Suspensão dos direitos políticos. Vamos lá. Parágrafo único. Função pública equiparada. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município como acionista majoritário. Artigo 99. Da perda do posto e patente. Vamos lá. A perda do posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos por crimes comuns e militares e importa a perda das condecorações desde que submetido o oficial ao julgamento previsto nos incisos 6, Vamos lá. De novo, artigo 99. A perda de posto e patente resulta a perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos por crimes comuns e militares e importa a perda das condecorações desde que submetido o oficial a julgamento previsto no inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal.
Indignidade para o oficialato. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato. Indignidade para o oficialato. Sujeito à declaração de indignidade para o oficialato. O militar condenado, qualquer que seja a pena nos crimes de traição, espionagem ou cobardia. Qualquer que seja a pena nos crimes de traição, espionagem ou cobardia. Em qualquer dos definidos no artigo 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. De novo, fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, o militar condenado, qualquer que seja a pena nos crimes de traição, espionagem ou cobardia. Traição, espionagem ou cobardia. Ou em qualquer dos definidos no artigo 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Artigo 101. Incompatibilidade com o oficialato. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes do artigo 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas. Artigo 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. De novo, a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. Exclusão das Forças Armadas. De novo, artigo 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. Artigo 103. Perda de função pública. Perda da função pública. Vamos lá. Incorre na perda da função pública o civil. Inciso 1. Condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. De novo, condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Inciso 2. Condenado por outro crime à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Condenado por outro crime à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Então, incorre na perda de função pública o civil condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Inciso 2, condenado por outro crime à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva ou reformado se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. De novo, parágrafo único do artigo 103. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva ou reformado se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. Artigo 104. Inabilitação para o exercício de função pública. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 2 até 20 anos. Inabilitação para o exercício de função pública, prazo de 2 a 20 anos. Inabilitação para o exercício de função pública, prazo de 2 a 20 anos. De novo, incorre na inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 2 a 20 anos, até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Parágrafo único, termo inicial. O prazo da inabilitação para exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição ou da data em que se extingue a referida pena. Artigo 105. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela. Vamos lá. O condenado por cometimento de crime doloso, sujeito à pena de reclusão praticado contra outrem igualmente titulado do mesmo poder familiar, ou contra filho, tutelado ou curatelado, poderá justificadamente
em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, ter decretada a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição dos termos do artigo 113 deste Código. De novo, o condenado por cometimento de crime doloso, sujeito a apenas reclusão, praticado contra outrem igualmente titulado do mesmo poder familiar, ou contra filho, tutelado ou curatelado, poderá, justificadamente e em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, ter decretado a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição dos termos do artigo 113 deste Código. Parágrafo único. Incapacidade provisória. Durante o processo para apuração dos crimes descritos no caput deste artigo, poderá o juízo, justificadamente e em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, decretar a incapacidade provisória para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela. Artigo 106. Suspensão dos direitos políticos. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição ou enquanto perdurar a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar nem ser votado. De novo, durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar e nem ser votado. Artigo 107. Imposição de pena acessória. Vamos lá. Salvo os casos no artigo 99, 103, inciso 2 e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. A imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. E, artigo 108, tempo computável. Computa-se, no prazo das inabilitações temporárias, o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. De novo, computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão da condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. De novo, para fechar, tempo computável. Artigo 108. Computa-se, no prazo das inabilitações temporárias, o tempo de liberdade resultante da suspensão da condicional da pena ou do livramento condicional, ou se não sobrevém revogação. De novo, computa-se computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação.